Shaerin fica sem palavras após ver o rosto de alguém, a ponto de ela ter dificuldade em explicar como sabia da infestação zumbi. Ela então explica que veio do futuro para tentar evitar eventos trágicos. Como regra, ela não poderia mudar o passado, mas também não podia ficar parada e não fazer nada. Ela pensa que até mesmo para ela parecia um monte de besteiras, mas com a ajuda de Ciel, ela poderia conseguir. É aí que Ciel explica que já ouviu falar de profetas do futuro que aparecem no meio de grandes eventos e que graças a eles a humanidade conseguiu sobreviver. E Shaerin pensa que fazer as pessoas acreditarem em fatos aparentemente irrelevantes era o ponto forte de Ciel. Depois disso ela pensa que não conseguia acreditar que Ciel era a figurante sem nome e que a roupa também parecia diferente. E principalmente ela não tinha uma pulseira. Mas só para confirmar ela pergunta se Ciel havia perdido alguma pulseira, o que ela nega. Sendo assim, Shaerin conclui que Ciel não era a figurante que ela estava procurando. É aí que Ciel se lembra que o ônibus era a fonte da infecção e que a única que esteve nele era Shinbi Yun. Isso faz a turma cogitar que ela pudesse estar infectada, mas Yun explica que recebeu uma mensagem de Shaerin de manhã. Sendo assim, ela decidiu pegar uma carona com o pai, o que significava que Shinbi estava bem, graças a Shaerin. E com isso a sala estava mais perto de acreditar nas palavras da prota, e Shaerin estaria mais perto de encontrar a figurante sem nome. É aí que Hina Song começa a falar que ainda não acredita na história dos zumbis, mas mesmo que fosse verdade, ficarem todas juntas ali não iria adiantar, já que a comida seria limitada. Sendo assim, ela decide ir embora. Para a infelicidade de Shaerin, já que Hina é a mais forte e violenta da turma e seria de grande ajuda. Shaerin tenta convencê-la a ficar, mas ela recusa de forma bruta. E logo Miho Yang também decide ir embora, e começa uma live dentro da sala, anunciando o ataque zumbi como uma piada. Shaerin fica preocupada, porque estava perdendo o apoio da turma pouco a pouco. Miho então começa a procurar os zumbis para aparecerem no vídeo, mas assim que abre a porta da sala é surpreendida por um zumbi que a agarra e a puxa para o corredor, enquanto as colegas ficam olhando. Shaerin então pergunta se Miho estava com uma pulseira e quando as colegas negam, ela apenas diz com indiferença para elas trancarem a porta. Tal frieza faz um silêncio cair sobre a sala, mas ela explica que se mais zumbis vierem seria um problema e que quem saiu porque quis. Ela então respira aliviada achando que finalmente vai ganhar o apoio das colegas, mas Ciel pergunta se as pulseiras eram importantes, porque ela viu Miho com uma de manhã, apesar de não estar usando naquele momento. Isso deixa Shaerin desesperada, e ela então chama as colegas para ajudarem a salvar Miho. No capítulo seguinte vemos Miho sendo perseguida por vários zumbis, para o desânimo de Shaerin, que buscava desesperadamente pela pulseira, até que a garota caiu no chão e foi cercada, o que dificultaria ainda mais o trabalho da prota. Ela então se vira para a turma para perguntar se alguém iria ajudar, mas só recebeu silêncio. Ela então tem uma ideia, e pede a Miho que faça o celular tocar e depois jogá-lo longe, para atrair os zumbis com barulho, mas para seu espanto a garota fica parada. Afinal era o telefone que ela usava para fazer as lives. Essa resposta deixa Shaerin em choque, que sem escolha pensa em usar o próprio celular, mas seria um erro, pois era onde a Novel estava, então ela não poderia descartá-lo. Ela então se vira para Sinion que sempre tinha coisas no armário, e pergunta a ela se teria algo que fizesse barulho. Rapidamente Sinion vai atrás de alguma coisa, enquanto Shaerin ficou na janela afastando os zumbis, até que Sinion lhe entrega uma galinha de brinquedo, que é lançada pelo corredor fazendo muito barulho, atraindo a atenção dos zumbis. É aí que Shaerin mostra muita habilidade ao esquivar de todos os zumbis, até chegar em Miho. Assim que chega, ela estava ofegante, mas mesmo assim pede para que Miho dê a mão, e juntas elas conseguem voltar para a sala. Já na sala, Miho começa a chorar, enquanto Shaerin dá uma bronca nela sobre o que era mais importante, a própria vida ou a live. Mas Miho se justifica dizendo que sem poder mais fazer as lives, perderia todos os amigos, fazendo a prota lembrar da descrição dela na novel, como uma garota que considera os amigos como muito preciosos, mas considera que isso já beirava a obsessão. Então ela apenas diz que se perdesse a vida perderia tudo, logo não importaria o que os amigos diriam. Mas Shaerin não pode deixar de notar a ironia que era ela dizer isso, quando há pouco tempo também não se importava com a própria vida, até ser salva pela figurante sem nome. Então ela precisa encontrá-la para que ambas possam experimentar um futuro melhor. Miho escuta tudo atentamente. E parece que as palavras de Shaerin fizeram efeito, porque a garota passa a ser vista após finalmente confiar em Shaerin, porém para o desânimo da prota.
A pulseira que ela tinha era diferente da figurante sem nome, ou seja, o trabalho foi em vão, mas ela não poderia dizer isso para as colegas. Sendo assim, ela apenas diz que a salvou por amizade e que só estava curiosa quanto à pulseira. Pelo menos agora ela tinha mais uma aliada que esperava que não a traísse depois. Logo em seguida, o grupo nota algo estranho no site que Mihui estava usando para transmitir a live, que claramente tinha algo de errado. Enquanto as garotas discutiam sobre esse evento, vemos uma figura sombria passando por cima dos zumbis. Até que do nada puxa o cabelo de Shaerin, que grita com susto. É aí que vemos que era Hina, que ameaça Shaerin para abrir a porta, enquanto a prota lamenta que Hina não tivesse ido de base. Afinal, ela é a personagem mais problemática do grupo. Sem escolha, Shaerin manda elas abrirem a porta e explica que Hina não foi mordida. E sem explicar que ela podia ver a aura dos infectados, ela insiste que elas abram a porta antes que sua pele fosse arrancada. Hina então entra, e Shaerin fica boquiaberta que ela conseguiu derrotar zumbis só com as mãos. Logo em seguida, Ciel começa a falar sobre o celular de Mihui. Ela havia checado com outros alunos também, mas aparentemente havia uma interferência no sinal fora da escola. Isso gera uma tensão na sala, mas Mihui explica que Shaerin vai dar um jeito, já que ela veio do futuro. Porém, ainda haviam estudantes que duvidavam disso, mas Mihui grita para elas pararem de atacar Shaerin. É aí que Juri diz que também não acredita em Shaerin devido ao jeito que ela sempre agiu com a classe, e questiona se ela usaria a classe como isca para salvar Gerard. Isso gera um silêncio desconfortável na sala, mas, sem perder a compostura séria, Shaerin pergunta o que elas diriam se ela dissesse que desistiria de Gerard, e termina dizendo que algo inimaginável aconteceu e por isso, ela vai ter que deixá-lo ir, então não era para falar mais dele. Isso causa um silêncio ainda pior na sala, mas foi o suficiente para acabar com o receio de Juri por enquanto, a ponto de ela quase poder ser vista para a infelicidade de Shaerin. A turma então bloqueia as portas e janelas, mas não seria o bastante para segurar os zumbis caso eles forçassem a entrada. Sendo assim, Shaerin pede para que peguem a bolsa dela, que estava pesada com todas as ferramentas que ela trouxe. E com um sorriso no rosto, ela pede que cada uma pegue uma arma. Logo em seguida, ela anota as regras do grupo que eram: sem violência entre o grupo, qualquer discussão seria resolvida com pedra, papel e tesoura, distribuir a comida de forma justa e somente salvar pessoas da classe, formando assim a classe de resistência contra zumbis. Em seguida, ela explica que são fracas individualmente, mas cada uma possuía uma habilidade única. Então, se colocassem as pessoas certas nas posições certas, as chances de sobreviver iriam aumentar, diz Shaerin, pensando nas descrições dos figurantes que ela leu na novel. É aí que ela divide a sala em 3 grupos: combate, suprimentos e reconhecimento, onde o grupo de reconhecimento buscaria por informações sobre a localização dos zumbis na escola. O de combate se armaria e protegeria o grupo, diz ela, pensando na forma que a figurante sem nome foi de base. Enquanto o papel do grupo de suprimento seria conseguir tudo o que eles precisariam, além de gerenciar a distribuição de comida. Mas primeiramente ficaria em cargo de Shinbi tornar as armas mais perigosas, como colocar pregos nos bastões, já que ela é boa com as mãos. Afinal, foi ela que fez a boneca voodoo da Prota no ano passado. E com essa revelação, mais um rosto pôde entrar para a lista. No capítulo seguinte, vemos um pouco do evento da boneca voodoo, que aconteceu por causa da forma que ela flertava com Gerard sem se importar com o mundo. Na época, uma boneca foi encontrada na mesa de Shaerin durante toda a semana, e devido à falta de provas, ela não conseguiu culpar Shinbi, que rebateu dizendo que Shaerin só criou esse escândalo para conseguir atenção e Gerard. E por causa disso, o caso ficou sem vingança. De volta ao presente, Shaerin diz que estava tudo no passado, e que o foco agora era o quanto Shinbi podia contribuir com o grupo. E ela aceita. É aí que vemos que ela também não tinha uma pulseira. Hanado questiona como Shaerin sabe os pontos fortes de todas, se ela nunca foi próxima delas, porém Shaerin responde que sempre esteve observando. E diz que Hana, como presidente da turma, também sabe, e que se não fosse pelo conhecimento que Shaerin tem, Hana estaria liderando o grupo. Mas é claro que esses elogios tinham o objetivo de fazer Hana confiar em Shaerin, e assim tanto Hana como Sineon puderam ser vistas, diminuindo a lista ainda mais.
Porém, Shaerin não pôde deixar de ficar surpresa com o tamanho de Sineon, que era uma personagem com bastante liberdade criativa. Juri pergunta por que elas iriam para a cantina ao invés de tentar escapar. Shaerin então diz que poderia levar dias para que elas consigam escapar. Juri não aceita e diz que vai tentar escapar pelo lado de fora, mesmo estando no terceiro andar. Mas quando chega na janela, ela vê zumbis atacando uma vítima que não conseguiu escapar. Desesperada, Juri tenta escapar por outro caminho, mas assim que abre a porta da sala, um zumbi aproveita para tentar entrar. Shaerin manda elas fecharem a porta, mas infelizmente elas só conseguiram fazer isso depois que alguns deles entraram. Porém, antes que Shaerin fosse atacada, Hina aparece esmagando um dos zumbis, em seguida, derruba os outros com poucos golpes, manchando o chão da sala de vermelho, impressionando Shaerin, que se questiona que tipo de novel romântica tem uma personagem assim. E o capítulo termina com ela pegando um bastão de beisebol em uma pose ameaçadora. Muito obrigado a todos por terem assistido. O vídeo de hoje fica por aqui. Caso tenha gostado, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. E até a próxima!